Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando nessa sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. Faltando 2 dias para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, domingo às 4 horas da tarde, contra o Grêmio em Porto Alegre. Eu ontem abri o AVNews fazendo muitas perguntas que são repassadas para nós no dia a dia. De um torcedor angustiado, de um torcedor entristecido, de um torcedor que se sente até enganado pela ausência de grandes nomes, de grandes contratações. Eu estava vendo o Botafogo jogar ontem à noite contra a LDU, lá em Quito, e o time do Botafogo é um time no papel, do meio para frente, muito bom, mas muito bom mesmo. Tem o Tiquinho Soares, que é um excelente centroavante, tem o Luiz Henrique, que saiu do Fluminense, foi para o Betis da Espanha, e o Botafogo contratou por 106 milhões de reais, negócio impressionante, o volume que o Botafogo empregou nesse jogador. Tem o Jefinho, que é muito bom jogador também, chegou a ser levado para o Lyon, pelo Textor. E tem o Júnior Santos, que é um atacante rápido, forte, artilheiro do Botafogo na Copa Libertadores da América. O Botafogo tem muitos jogadores interessantes. Mas aí na mesma noite, eu estava aqui na apresentação do News, mas depois vi o jogo do Palmeiras. E vi o Palmeiras com alguns garotos arrebentando, jogando demais, muito, mas muito mesmo. Numa prova inequívoca de que há algo errado no reino de São Januário. Porque a gente tem a cobrança por grandes jogadores. É claro que jogadores de alto nível sempre facilitam o trabalho. Eu também tive a oportunidade de ver alguns momentos do jogo do Flamengo contra o Palestino, vi o jogo do Grêmio contra o Huachipato e sofreram muito. O Fluminense contra o Colo-Colo também sofreu na Libertadores. E a gente não pode dizer que o mercado sul-americano está equiparado, porque não estão. O Huachipato é fraco, o Colo-Colo é fraco também, comandado pelo Carlos Palacios. O Palestino é o mais fraco de todos. Aliás, falei de 3 times chilenos que vieram ao Brasil essa semana. E os times brasileiros sofrendo. Tá aí o Grêmio com 2 derrotas, o Botafogo com esses ótimos jogadores fazendo uma partida pífia. Isso é que me traz um pouco de esperança nesse Campeonato Brasileiro, em que a gente tem um receio muito grande do Vasco, daquilo que o Vasco vai fazer. Porque a gente vê equipes que teoricamente seriam equipes fortes e pujantes, não estando bem, não vivendo um bom momento. Porque o Fluminense, por exemplo, empatou com a Alianza Lima, ganhou do Colo-Colo, não jogou bem nenhuma das 2 partidas, mas também não fez um bom Campeonato Carioca. O Grêmio foi campeão gaúcho, mas também não vem jogando um futebol assim de grande empolgação. Sabe, então eu tô vendo o nivelamento, e já falei isso aqui alguma vez, não me lembro quando. O futebol brasileiro está vivendo um momento de entre-safra muito grande. Vide a nossa seleção. E isso reflete diretamente nos clubes. Então não tem nenhum time extraordinário. Claro, existem os times muito, digamos, solidificados nas suas maneiras de jogar e nos seus atletas. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, é claro. Tá lá o São Paulo com o Carpini sofrendo para burro, sofrendo uma pressão absurda. Você tem o Cruzeiro, que já demitiu o treinador, tá vivendo também um momento brabo. Você tem o próprio Internacional de Porto Alegre, que tá lá o Cudê querendo sair, pedir demissão. Não tem ninguém jogando bem. Ninguém. O futebol brasileiro vive um momento difícil. Ah, isso é bom pro Vasco? Sim. Pela briga do Campeonato Brasileiro, se jogar um pouco melhor competitivamente, pode fazer frente, pode brigar, claro que pode. Mas não dá pra gente comparar por debaixo. E quando eu cito o Palmeiras com os seus meninos, é algo que me incomoda um pouco. E volto a dizer, não que eu ache que os meninos do Vasco vão resolver os problemas, mas já falei isso aqui. Por que resolvem em outros clubes e não resolvem no Vasco? Eu fico vendo o Vasco buscar jogadores para algumas posições. E de repente utilizar jogadores da sua base
trabalhá-los, lapidá-los, não seria mais inteligente? Eu vou em cima do treinador mais uma vez. Acho que é papel do técnico de clube saber trabalhar com as moedas que tem. Porque o técnico de seleção, ele convoca, ele chama o que ele quiser, da maneira que ele quiser, do pensamento de posicionamento em campo que ele pensar que ele quiser. O clube não. Nem sempre a coisa anda da maneira como ele quer. Mas se você tem, por exemplo, um Lucas Eduardo, que é um excelente volante da base, por que não testá-lo? Se você tem um Estrela, que é um excelente meia, por que não testá-lo? Se você tem um Ryan, que é um grande atacante, por que não testá-lo? Por que não tentar experimentar? E olha, a gente pode até usar desse argumento. Ah, porque o Vasco antes botava esses meninos e não dava certo. Mas eu acho que esse time do Vasco, ou pelo menos desse time montado do meio do ano passado, tem coisas que os últimos anos não tiveram, jogadores de mais alicerce. Volto a dizer, acho que esse time de agora é melhor do que o time que começou o Brasileiro do ano passado, muito melhor, mais solidificado, com jogadores mais fortes. Nós temos um Gary Medel, apesar de toda a crítica, mas é um jogador que ninguém pode discutir. A gente tem um Léo Jardim muito mais consolidado, goleiro de seleção. A gente tem um Pablo Verrete, melhor do que o Pedro Raul. Mas, do time que terminou o ano, esse de agora pra mim é pior. Porque a gente perde o Marlon, a gente perde o Peck, a gente perde o Paulinho e o Jair e não os repõe. E ainda perde o Payet para os 2, 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. E aí que tá. Você não tem reposição. Mas diante disso, eu busco pelo treinador. Porque eu já vivi épocas em que Antônio Lopes, Joel Santana, Sebastião Lazzaroni, Nelsinho, outros treinadores que passaram pelo Vasco, nunca tiveram grandes seleções. E montavam os times, tudo bem, em épocas diferentes, distintas, mas o futebol, muito pelo contrário, era tão ou mais difícil do que hoje. Montavam times com peças que podiam. Era o Nelsinho montando um time com o Leandro Ávila, que era da base, que tinha sido emprestado para o americano, e botando ele na volância. Era o Nelsinho colocando o Tinho na zaga, jogador que veio da base do Vasco, campeão em 92 da Copa São Paulo. Era o Nelsinho botando o Valdir Bigode, artilheiro do Vasco da Copinha, direto no profissional, tudo bem. Ele tinha ali um Roberto Dinamite do lado, no meio de campo tinha um Giovani, tinha um Luizinho, jogadores experientes. Concordo com tudo isso. Nosso Bismarck aqui passou por uma fase de transição normal para um jovem, mas nunca foi pesado. Nunca foi pesado porque, é claro, eles tinham jogadores que davam suporte, mas tinham personalidade, tinham chance. Os treinadores me pareciam muito mais pacientes. Eu me lembro bem aquela história daquele Santos, se eu não me engano, o Santos campeão brasileiro de 2002. Desculpe, eu não tenho boa memória para os outros, mas do time de Diego e Robinho, que o presidente do Santos disse ao Emerson Leão, treinador, olha, eu não tenho dinheiro para contratar muito, eu vou contratar o Alberto, centroavante, que tinha vindo da Rússia, mas o resto, o cara é garoto, você tem que ver aí, sabe? Aí ele pegou o Robinho, pegou Diego, pegou Renato, que era o Renatinho, que tinha vindo do Guarani, aí pegou o Alex, zagueiro, aquele grandão, careca, que jogava pra burro, começou a montar um time ali. E foi campeão do Brasil com a 8ª campanha naquele ano, era a pior campanha, mas acabou na reta final indo, acreditando num modelo em que os jovens podiam jogar. Por que não isso no Vasco? Qual é o problema? Por que ninguém cobra isso do Ramon Dias? Porque o Barbieri até tentou. O Barbieri até deu oportunidades ali eventuais. Mas o Ramon deu a justificativa no ano passado, é perfeita, de que o Vasco vivia um momento difícil e para botar os jovens ali era preocupante, mas no início do ano dá para montar um time usando esses moleques. O Vasco tem uma das melhores bases do Brasil e volto a dizer, não estou dizendo que os moleques serão solução. Eu estou dizendo o seguinte, o Palmeiras dá certo, o São Paulo dá certo, o Atlético Mineiro dá certo, em todos os clubes dá certo, o Grêmio dá certo. O Grêmio vai ter um menino que vai jogar com a gente aqui, eu não me lembro o nome dele, é um ponto esquerda. Garoto da base, joga pra burro. E tá jogando direto com o Renato. E no Vasco é sempre um problema. É sempre uma questão, é sempre uma dificuldade, quando não deveria ser. Porque eu acho que Lucas Eduardo, Estrela e, por exemplo, Ryan, se a gente for comparar no papel com Eric Pulga, com Eric Ramírez
e com o Hugo Moura, me desculpa, não devem nada. Porque também contratar por contratar, aí o torcedor do Vasco fica chateado e com razão. E podem ser ótimos jogadores os que venham, se vier o Eric Ramírez, se vier o Hugo Moura, dá certo, perfeito. Eu só fico preocupado com mais do mesmo. Com mais do mesmo. Com a falta, talvez, de uma força maior, prejudicado por um trabalho absolutamente destruidor do Alexandre Matos. Grande besteira e bobagem trazer o Alexandre Matos. Não estou dizendo que não demitisse o Paulo Brax, apesar de eu ser contrário à destruição de um trabalho. Já falei isso aqui. O trabalho do ano passado terminou mal na tabela, mas constituiu 1 ano e meio de sequência. E tudo que tem sequência acaba dando frutos lá na frente. Lembro sempre do Tite, eliminado pelo Tolima em 2011 da Libertadores. O Tite é horroroso. 1 ano depois ele foi campeão do mundo em cima do Chelsea, mantido no Corinthians. Mas aí é um outro tema. Mas você trazer um cara com modelo associativo entranhado nas costas, que faz negociação só com o empresário A, que só gosta do jogador 3, com aquele ali é melhor, porque esse aqui não dá, foi um erro, que também já passou. Só que agora precisa ser corrigido de uma maneira inteligente, porque volto a falar, não falta tanto. O time do Vasco não é, na minha opinião, tão ruim assim, apesar de ser pior do que aquele que terminou o ano, muito por conta das lesões que a gente teve, porque se Paulinho e Jair estivessem aí, eu acho que dava um gás. A gente perdeu o meio de campo Jair, Paulinho e Payet, gente, né? Bate na madeira. É um azar desgraçado, claro que é. Mas não falta tanto, falta pouco, porque aquilo que foi contratado era absolutamente desnecessário. Desnecessário. Adson, David, até o próprio João Vitor, desnecessário, sem necessidade alguma. Mas só que agora eu volto a dizer, vamos enterrar o passado, vamos aproveitar isso. Por que não? Nesses 25 dias, dá uma chance ao Estrela, que é um meia que chega bem na área. Por que não? A gente vê o Palmeiras lá com o Guilherme, com o Hendrick, Luiz Guilherme, eu acho, sabe? Mas tudo bem, o Palmeiras tem um time consolidado, eu concordo com isso. Mas o Vasco hoje tem um time mais experiente, um time mais cascudo, para que 2, 3 moleques possam jogar. É claro que pode jogar. Porque a gente tá atrás de um segundo atacante aí, um cara que vai para dentro. A gente tem no elenco que é o Ryan, que é um grande atacante, jogador grande, forte, de potência muscular, jovem, imaturo ainda, toma decisões erradas, mas aí vem o treinador. Então me preocupa, porque a gente continua buscando soluções para dar satisfação ao público que não está gostando. Então é meio o cachorro correndo atrás do rabo. A gente não gosta dos jogadores que vêm, mas a gente pede jogadores. Mas para encher a prateleira, para quê? Para que encher a prateleira? Porque trazer o Hugo Moura, por exemplo, é uma besteira. O Eric Pulga até pode ser um garoto, mas será que vai emplacar aqui? Será que o Ryan não é melhor do que o Pulga? Treinado, da casa, forte. Será que o Lucas Eduardo não é melhor do que o Hugo Moura? Será que não? Será que não tem ninguém melhor na base? Será que o próprio JP que está lá não pode ter uma oportunidade? Então eu discuto isso porque são essências que o Vasco está perdendo, são momentos que o Vasco está perdendo, e num ano em que, apesar do enfraquecimento, o Campeonato Brasileiro me parece pior do que o do ano passado. Tem gente que eu acho, por exemplo, que o Juventude, acho que o Atlético Goianiense, sabe? São times que vão ali brigar ali embaixo, o Criciúma. Então a gente tem, assim, uma primeira divisão muito mais equilibrada, porque é diferente você jogar com 20 times de um mesmo nível, né? Então eu fico vendo isso e me dói, porque eu vejo o Vasco gastando o que gastou e não tendo agora a condição de comprar alguém para chegar e jogar, porque basta um, vamos lá, um meia bom. O azar que o Vasco teve no Duqueiroz, que era um jogador que ajustava o jogo. Estava ali no meio um jogador dessa maneira de jogar. É importante. Um Lucas Evangelista do Bragantino. Mas aí eu não sei qual é a capacidade financeira, a gente não sabe quem é que resolve, a gente não sabe quem é que veta, a gente não sabe quem é que demora, a gente não sabe de nada.
Porque a Vasco SAF ela não se comunica. A Vasco SAF ela é uma empresa e que, para isso, tudo bem. Mas eu acho que gerir futebol não é assim. Então, quando eu vejo o exemplo do Palmeiras, eu puxo pro exemplo do Vasco, é uma dureza. Eu vejo aquele vídeo do Hendrick falando da torcida do Vasco. Pô, ele tava falando do Ryan, do time do Vasco que perdeu pro Palmeiras em São Paulo e que atropelou o Palmeiras com o Hendrick e tudo em São Januário. E aí o Hendrick tá indo pro Real Madrid e o Ryan é sub-20 do Vasco ainda. Porque o clube não faz essa transição. Volto a dizer, é a solução? Não, claro que é. Claro que tem que trazer alguém. Mas para trazer o mais do mesmo, eu não vejo razão. Não vejo razão. E você coloca obstáculos num caminho de uma rapaziada que poderia estar muito mais motivada. É claro que tá ali no bolo, mas poderia estar muito mais motivada, brigando. Agora, a gente tem informação que a base não faz mais teste, que a base não faz mais peneira, que a base tem que ver o jogador jogando contra o Vasco para poder contratar. Se o jogador tiver num dia iluminado, ele é contratado. E se ele no próximo dia não estiver bem? Que avaliação é essa? Que critério é esse? De experimentar, ver jogadores, olhar, mandar seus olheiros para o interior da Bahia, interior do Pernambuco, interior do Rio Grande do Sul. Não dá para entender. Não dá para entender. Eu tenho a esperança por conta de um campeonato brasileiro com times que estão jogando mal, muito mal. Tá aí os estaduais foram provas e agora as competições sul-americanas. Todo mundo começou mal, mas o campeonato tem 38 rodadas, não termina em maio. E eu quero ver até onde vai o fôlego do Vasco. Que precisa sim cobrar do seu treinador o uso da sua base. Porque trazer jogador apenas para massagear o ego, seja do treinador que pediu um volante, seja do torcedor que está pedindo por reforço, acho besteira, acho bobagem. Porque depois quem vai pagar a conta é o Vasco. Quem vai pagar a conta é o torcedor. Enfim, eu gostaria muito mais de ver quem está lá dentro do que alguém que vem de fora para apenas dar essa satisfação. Mas que tudo dê certo. Porque até assim há a possibilidade de dar certo em função do que os outros estão fazendo. Que também não é uma oitava maravilha do mundo. Se jogar bem, jogar o que jogou, por exemplo, no primeiro tempo contra o Água Santa, jogou contra os clássicos do Fluminense, Botafogo e Flamengo, de repente a gente consegue beliscar alguma coisa, como me disse o Galdames essa semana, ir lá e dar um beliscãozinho numa Sul-Americana, numa Libertadores, porque ganhar é muito difícil. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Você vai gostar do Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Eu estarei à noite no canal Atenção Vascaínos, no Avenils. Espero que meus amigos do grupo de WhatsApp, que todo dia abrem os vídeos do Marco Vasconcelos, do Jean Faís, que elogiem. Só a minha querida Dani é que me vê, né? Vocês aí do grupo de WhatsApp, vocês não gostam do que eu faço não, né? Não, muito felizes não, né? Mas eu não sou referência no jornalismo. Grande abraço, Jean Faís. Grande abraço a todos, a gente se vê logo mais. Tchau.